Olá, boa tarde. Boa tarde ao nosso querido amigo Maxilânio Lacerda, de Brasília, Distrito Federal, que está aqui hoje na nossa live do Albergue Nosso Lar, Sociedade Espírita Allan Kardec. A Sociedade Espírita Allan Kardec, ela tem a sua sede na rua Alta de Souza, número 565, no bairro Pôr do Sol, e tem como projeto o Albergue Nosso Lar, que está em fase de acabamento, mas tem o objetivo de amparar pessoas que trazem doentes para o hospital e não têm onde dormir. Esse é o objetivo do Albergue Nosso Lar, que está em fase de acabamento. Esperamos para 2021, passando essa pandemia, a gente colocar em ordem. Bom, antes de apresentar o nosso amigo Maxilânio, que é de Brasília, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade do trabalho, a oportunidade do servir, pedindo toda a proteção, Pai amado, por todos nós neste mundo de provas e expiações. Pedimos pelos que sofrem, misericórdia para aqueles que não vos conhecem, os que estão sofrendo com a Covid, que perderam, entre aspas, os seus familiares. Pedimos por aqueles que estão sofrendo nas UTIs com este problema da Covid, aqueles que, porventura, não é, possa vir ser acometido pela doença, muita fé em Deus para superar todo esse problema. Pedimos pelos alcoólatras, pelos velhinhos, pelos pacientes do Hospital do Rim, pelos pacientes das casas de recuperação. Pedimos, Pai amado, pelos que estão chegando nas salas de emergências dos hospitais públicos, privados. Pedimos por todos aqueles que estão longe de ti. E pedimos, Pai amado, que o nosso dia seja sempre gratificante, independente do que possa vir nos acontecer. A gente, mais uma vez, agradece a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ouvindo a palestra gratificante da tarde de hoje, que a gente possa ir se transformando cada dia mais, independente das nossas imperfeições. Mais uma vez, agradecemos por mais um dia, pelo pão nosso de cada dia, e assim a gente faz a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que assim seja. Em Libras. Bom, agradecendo a todos que estão chegando aos poucos aqui na nossa live de hoje, e a gente apresenta o nosso palestrante, Maxilânio Lacerda, que é expositor, né, da doutrina espírita, diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, SECAL, em Lago Oeste, Distrito Federal, monitor do ESG, do EAD e de mediunidade na Federação Espírita Brasileira, da FEB, componente do Grupo Mediúnico de Assistência Espiritual Leon Denis, da Comunhão Espírita de Brasília, SESB, e colabora junto aos pais na evangelização infantil e juvenil da SESB. Maxilânio, seja muito bem-vindo à nossa casa, é um prazer imenso ter você aqui na SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, Albergue Nosso Lar, e com o tema de hoje, as leis morais. A palavra é sua e que Jesus te ilumine cada vez mais. Muito obrigado, Lindaberg, muito obrigado a todos por estarmos aqui juntos e que todos nós, amigas e amigos internautas, podemos compartilhar esses conhecimentos profundos que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, fazendo-nos conhecer o Evangelho de Jesus na sua essência. E hoje nos foi reservado o tema Leis Morais, que vamos tratar segundo a luz da doutrina espírita. Este tema é por demais interessante e nós vamos entender que o dia que a ser humano, que habita este planeta, conhecer essas leis e segui-las, nesse dia, esse ser humano estará dentro daquilo que nós chamamos de felicidade. Porque uma vez que essas leis sejam cumpridas, a vontade do Pai, assim na terra como no céu, será feita. Certa ocasião,
ainda à época dos apóstolos em Jerusalém, Jesus já havia partido para o mundo espiritual. Uma determinada época, as pessoas visitavam Jerusalém, fazendo aquela visita anual, e um determinado administrador de uma rainha, esse administrador estava lendo o profeta Isaías dentro da sua carruagem, e o Filipe, que era um dos seguidores de Jesus naquela época, foi estimulado pelo anjo que o protegia, conforme disse no nosso evangelho, para poder se aproximar dele. E se aproximando dele, perguntou para ele: tu lês Isaías? E ele: sim, eu leio. E tu compreendes o que lê? E ele diz: como poderei compreender se ninguém me ensinar? Então, esta é a verdade sobre as leis divinas. Como nós poderemos compreendê-las apenas lendo a letra que mata, se nós não tivermos alguém que nos ensina? A doutrina espírita veio para isso, para nos ensinar sobre as leis divinas, a fim de que possamos cumpri-las e ainda assim cumpri-las com galhardia moral. Portanto, lei e conhecimento são duas palavras que caminham juntas. Nós precisamos interpretá-las para construir a compreensão desse tema que hoje estamos examinando. Aí Kardec, fazendo o seu apanhado sobre esse estudo, cuidando com muito detalhe de utilizar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, na questão 619, ele vai indagar aos benfeitores: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? É interessante essa pergunta, porque será que Deus privilegia alguns em detrimento de outros? Por que os profetas têm acesso e outros não tinham, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante. E os nossos benfeitores lhe responderam: olha, filho, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Tal como aquele administrador da rainha Candance, da Etiópia daquela época, que não entendia o que estava lendo, muitos de nós tomamos, por exemplo, a Bíblia como se fosse um livro sagrado em que tudo que está escrito é realmente motivo de ser seguido ao pé da letra, o que constitui-se num absurdo quando nós observamos que existem, por exemplo, a época de Moisés, as leis que são chamadas leis divinas, que foram colhidas lá no Sinai, e as leis humanas que ele foi obrigado a estabelecer para poder disciplinar aquele povo. E tem gente, muitas são as pessoas, muitas são as escolas religiosas que tomam aquilo como uma coisa pela outra e seguem aquilo desconhecendo a profundidade do que é essencial e trazendo à baila coisas que já passaram, que já estão fora do contexto. Então, nós aqui na doutrina espírita nos perguntamos: como podemos entender se alguém não nos ensinar? Então, nós precisamos fazer esse estudo que nós estamos fazendo, porque os espíritos disseram que todos nós podemos conhecê-las, mas nem todos nós podemos compreendê-la. Mas eles advertiram logo em seguida que todos, entretanto, compreenderão um dia essa lei, porque forçoso é que o progresso se efetue. Então, existe uma lei de progresso que estabelece que nós sejamos aqueles que conheçamos as leis. E como é que a espiritualidade superior revela essas leis para nós? Como é que eles nos ensinam a compreender isso? O ensinamento que os espíritos dão, ele é milenar. Se nós observarmos, a primeira escola foi para os espíritos ainda lá no jardim de infância, que se chama Primeira Revelação, à época de Moisés, Abraão, antes dele, que obviamente tinha uma determinada capacidade para a apreensão do conteúdo. Então se utilizava de uma linguagem que era compatível com o estado de selvageria que ainda existia quase 4.000 anos atrás entre nós. Ainda se matava, guerras eram comuns, Deus era temido e não amado. Mas a primeira revelação foi muito importante, porque ela trouxe os pródomos daquilo que seria a regra de viver um Deus único, por exemplo, aquele Monte Sinai se estabelecendo em 10 mandamentos maravilhosos. Mas elas não foram suficientes, precisou vir a segunda revelação com Jesus, que trouxe aquilo, disse ele que não vinha destruir a lei, mas fazer cumpri-la, que obviamente ele pôde falar para alguns que compreendiam, dizia ele: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Por isso ele disse que viria depois, através de um novo Consolador, que seria enviado pelo Pai, para trazer a terceira revelação, que se constitui essa revelação que nós agora estamos compulsando, que é a doutrina espírita. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui
é examinar rapidamente essas 3 leis que se integram numa só. Na verdade, elas foram didaticamente divididas pelos benfeitores para que nós compreendamos. Mas os benfeitores alertaram, lá no Livro dos Espíritos, na questão 628, que Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje nos eram dadas. 1857, foi a frase deles, veio a público. Então vejamos que jamais a humanidade recebeu tanto conhecimento superior como depois de 1857, com a codificação dessas leis através da doutrina espírita. Então agora nós começamos a estudar esse tema que nós propusemos a examinar nesse momento agora. E lá na questão 614, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E os benfeitores respondem que a lei natural é a lei de Deus. Todas as leis se submetem à lei de Deus, é a lei natural. Eles disseram que é a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Então, se nós quisermos sermos felizes, é preciso que cumpramos a lei de Deus. E é isso que vamos examinar ao longo do tempo. Como fazer para cumprir essa lei de Deus e assim obter aquilo que é o maior tesouro que alguém possa ter, que é a felicidade íntima. Nós vamos encontrar ao longo da obra de Allan Kardec mesmo, no Evangelho e no Velho Testamento, o nome lei natural, o nome lei de Deus, o nome lei divina, o nome lei moral. Saibamos que todas elas são sinônimos umas das outras, conforme nos disseram os Espíritos agora. Lei natural é a mesma coisa que lei de Deus, e lei de Deus é sinônimo de lei divina, e lei divina é sinônimo de lei moral. Logo, quando nós falamos estudar as leis morais, nós estamos estudando as leis de Deus. E aí, Kardec, para entender o que é estudar moral, quis saber exatamente o que era moral para os espíritos, porque existia um conceito de moral para os humanos. E ele, na questão 629, faz a pergunta: que definição se pode dar da moral? E os benfeitores responderam: a moral, meu filho, é a regra de bem proceder, de fazer o bem, isto é, de separar o bem do mal e ficar com o bem, é claro. O homem procede bem, disseram eles, quando tudo faz pelo bem de todos. Por quê? Porque então cumpre a lei de Deus, disseram eles. Então vejamos que é tão lúcido, tão claro, que nós que tenhamos a questão da palavra moral como base do nosso estudo doutrinário, podemos perguntar a nós mesmos: qual é o tamanho da minha moral? Quanto de moral eu tenho? E a resposta virá por essa resposta que o Livro dos Espíritos nos ofereceu. Moral elevada é quando você faz o bem pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus, disseram eles. Lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos, nos disse Jesus. Portanto, quem é que tem moral elevada? É quem é que faz o bem pelo bem de todos, e não só pelo bem de alguns que, por acaso, façam parte do movimento de vida atual com ele. Não, ele olha todos que estão ao seu redor, onde o seu alcance, e ele ama todos como se todos fossem ele mesmo. Ele faz ao outro o que gostaria que o outro fizesse por si, mesmo quando o outro não faça. Ele, na verdade, cumpre a lei de Deus, a lei natural, a lei moral. Portanto, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como nos ensinou Jesus na prece dominical, é o resumo de tudo isso. O maior exemplo da moral veio pessoalmente entre nós, para poder nos mostrar, não só através de palavras, mas sobretudo pela vivência de como é que se cumpre essa lei de Deus. Kardec fez essa pergunta, e isso está na primeira edição do Livro dos Espíritos de 1857, quando existiam um pouco mais de 500 perguntas. Lá está essa questão que atualmente na obra final do Livro dos Espíritos está na questão 625, lá estava numa questão de número diferente. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então Kardec fez uma pergunta interessante: a quem devemos tomar como referência para poder chegarmos a cumprir a lei de Deus? Essa é a frase fundamental: guia e modelo. Agora, que atenção, ele não falou o homem mais perfeito. Na pergunta ele cuidou de colocar a palavra tipo, porque ele sabia que tipo é algo que está transcendendo ao que é o homem da Terra hoje. Jesus já superou esse estágio evolutivo há muito tempo. Ele já é um tipo perfeito que está diante de Deus. E ele tem sido oferecido, mas nem todos nós temos aceitado.
Por isso a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, e a que mais encerra todos os conhecimentos, chama-se Jesus. E Kardec examinou esse tema de uma maneira em que ele percebeu que o estudo era científico, da doutrina espírita, era filosófico, mas ele tinha consequência moral, ele tinha consequência religiosa, porque a lei foi trazida por Jesus, que foi assumido como religião pelo mundo. O próprio Jesus, isso foi anotado por João no capítulo 8, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vejamos que Jesus se ofereceu para ser o facho que nos guia pelos caminhos tortuosos que as tentações do mundo às vezes nos compele a examinar. Com ele à frente, não entraremos em atalhos de perdição. Com ele à frente, estaremos seguindo o caminho justo, o caminho honrado, o caminho do trabalho, do caminho de quem serve, mas não o caminho do desvio. Porque ele é a luz da vida, ele já se ilumina e ilumina a todos nós. Portanto, nossa doutrina espírita toma como base o Evangelho, mas não toma o Evangelho como base, como um todo. Kardec disse que nós podemos dividir de uma maneira pedagógica o Evangelho em 5 partes, ou 5 matérias. E pode ser os atos comuns da vida do Cristo, pode ser os milagres das predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos do dogmas, e pode se dividir também no que se chama ensino moral. Se nós prestarmos atenção, o livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo se ateve exclusivamente no ensino moral, porque as 4 primeiras, até os dias de hoje, elas têm sido objeto de controvérsia. Se você começar a discutir isso, você vai ver que vai ter vários pontos de vista, porque nós não temos como provar isso ou aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. E aí você vai ter disputas intelectuais que não vão levar você a nada. Por isso Kardec diz que a última, o ensino moral, permaneceu desde Jesus e permanecerá muito tempo depois de nós, constantemente inatacável, porque ela é comum a todos nós, ela está na essência da vida. O Evangelho, na sua essência, é o moral, e ela aproxima as religiões porque nessa faixa da moral, todas se equivalem. Por isso, Kardec examinou isso e pensou, e provavelmente pensou, refletindo, fez uma nova pergunta. Ora, pensou ele, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinos que os Espíritos dão? Pergunta, raciocínio lógico. Ora, se Jesus nos disse tudo, o que vocês têm que estão fazendo aqui, Espíritos? O que vocês têm que nos ensinar mais alguma coisa? Pergunta extremamente prudente de quem sabe raciocinar em cima de fatos e em cima de lógicas. E os Espíritos responderam a ele de uma maneira que é profunda. Disseram eles que Jesus usava na sua linguagem alegorias, ou seja, eles faziam comparações com coisas que tinham aqui na Terra, eles faziam imagens, Jesus criava imagens para a gente poder compreender como um grande educador que ele era. Ele usava parábolas também, comparava coisas do céu com as coisas da Terra. E disseram os Espíritos, ele fazia isso porque precisava fazer isso, porque estava em um tempo e um lugar que assim exigia. Mas essas alegorias, essas parábolas seriam guardadas para serem interpretadas mais tarde. E esse mais tarde chegou em 1857. Como os Espíritos disseram, faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todos nós. Todo mundo tem que ter acesso à verdade. O próprio Jesus, se nós compulsarmos o Evangelho de João, no capítulo 16, teve a oportunidade de dizer isso a nós. Ele falou assim, olha gente, meninas e meninos, filhinhas, temos muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vocês não têm ainda a bagagem intelectual, a bagagem do sentimento, enfim, não tem o arquétipo psíquico que permite vocês assimilarem esse conhecimento. Mas ele disse assim, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, seria esperado mais ou menos transcorridos quase 1850 anos, para que nós tivéssemos desenvolvimentos psíquicos mais elevados, de encarnação a encarnação, e pudéssemos assimilar aquilo que a época de Jesus não conseguíamos assimilar. E os Espíritos vieram e disseram claramente, respondendo à pergunta de Kardec, muito necessário é que as leis que Jesus nos trouxe sejam agora explicadas, como nós estamos fazendo aqui, gente. Elas sejam desenvolvidas como nós estamos fazendo, né? Nesse mês espírita, estamos fazendo em todas as oportunidades em que estamos conversando sobre este Evangelho bendito. Por que isso? Porque disseram, gente, são tão poucos os que compreendem as leis divinas, e menos ainda os que a praticam.
porque não basta só compreender também, tem que sentir a lei para poder praticar. Por isso, disseram eles, respondendo a Kardec, o que vocês estão fazendo aqui? Jesus não é suficiente? E eles responderam, meu filho, a nossa missão, portanto, consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, e não mais só de uma minoria. Eles estavam se referindo a Jesus quando dizia, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem olhos de ver, veja. Ou seja, nem todos podiam captar a profundidade das leis divinas há 2000 anos atrás, mas poderíamos captar a profundidade das leis divinas 2000 anos depois, que é o que estamos fazendo aos pouquinhos, gradativamente, neste planeta de expiações e provas. E fecham eles, dizendo assim, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Ou seja, você vai tomar conhecimento da doutrina espírita, você não vai tomar conhecimento da doutrina espírita porque alguém te mandou tomar conhecimento. Você vai tomar conhecimento porque você vai examinar com o seu próprio crivo de razão e vai fazer análise e você vai apreciar segundo uma lógica e não segundo uma fé que seria chamada de fé cega. Você não vai cumprir porque alguém mandou você cumprir, você vai cumprir porque você sabe que precisa cumprir. A isso Kardec deu um nome. Ele vai dizer que isso chama fé raciocinada, você sabe, não mais crê apenas, você sabe, e quem sabe não deixa jamais de saber. Quem crê pode deixar de crer, mas quem sabe nunca deixa de saber. Portanto, Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo mais tarde, que o Espiritismo não instituía nenhuma nova moral, não fazia nada de novo em termos de moral. Ele apenas facultava a nós outros, os homens, a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, a função do Espiritismo na Terra, minhas amigas e meus amigos, é fazer com que seja compreendido o Evangelho, para que ele seja praticado, vivido, de tal forma que essa moral do Cristo seja o modo de viver de todos nós na Terra. Feito esse preâmbulo, nós podemos perceber que na didática dos Espíritos, desde a época do Velho Testamento, nós tivemos 3 revelações distintas. Vieram a lei de justiça, depois veio a lei de amor e depois veio a verdade, trazendo o significado profundo da caridade. A lei de justiça foi a primeira revelação para aquele pessoal que ainda precisava do beabá. E, obviamente, o beabá veio através da palavra justiça. Mais do que qualquer outra coisa, não era ainda definidamente amor, era justiça, porque as guerras eram tantas, as maldades eram tantas, que precisava se estabelecer as leis de justiça. E Kardec indagou sobre este assunto na questão 875 de O Livro dos Espíritos. Como se pode definir justiça? E eles responderam o que, pelo senso comum, todos nós saberíamos responder. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ora, meu direito acaba quando começa o seu acaba quando começa o meu, e isso precisa ser aprendido pelos nossos movimentos de experiências em encarnação a encarnação. Mas Kardec quis saber o que é que determina esses direitos. Eles disseram, 2 coisas determinam esses direitos, meu filho, a lei humana e a lei natural. Eles estavam dizendo o que Jesus já tinha dito há muito tempo atrás. Lei humana, você precisa cumprir as leis que você está envolvido. Se você mora na cidade que mora, você tem as leis municipais, você tem as leis estaduais, você tem as leis do país. E é necessário que você as cumpra. Jesus disse isso figuradamente, dai a César o que é de César, cumpra as leis dos homens, mas disse em seguida, dai a Deus o que é de Deus, ou seja, cumpra as leis de Deus. Então as leis dos homens, elas são em um espaço muito pequeno, que ainda não está muito longe de alcançar o espaço muito maior, que é a lei de Deus. O dia que nós cumprirmos a lei de Deus integralmente, a lei dos homens já será a lei de Deus, e não teremos a diferença que há entre a lei humana e a lei divina ainda hoje na Terra. Aí Kardec pergunta, mas onde é que está escrita a lei de Deus? Está na Torá? Está no livro dos Mormons? Está no livro, enfim, está no livro dos Hebreus? Onde é que está escrito? Qual livro? Mais ou menos seria esta a pergunta. E a resposta foi extremamente surpreendente. Não está escrito em nenhum livro físico. Está escrito no livro da vida, que chama-se Consciência, que nós vamos despertando aos poucos de reencarnação a reencarnação, de experiência a experiência. Quando a lei divina, na sua face, chamada justiça, foi revelada, levou-se quase 1400 anos para que Jesus viesse, para poder trazer a segunda revelação que nós conhecemos como lei de amor. E ele disse, aliás, ele não, o Espírito Lázaro disse na obra que ele
Kardec publicou o chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por que ele disse isso? Porque ele disse que esse é o sentimento por excelência. Então, minhas amigas e meus amigos, amor é um sentimento, mas não é um sentimento qualquer, é um sentimento por excelência, é o sentimento no seu ápice, no seu mais elevado nível. Por isso, amar, em essência, é sentir o outro como se o outro fôssemos nós mesmos. Isso é o mais profundo. Daí porque nós precisamos conhecer a lei de amor, que é uma lei divina, que todos nós precisamos cumprir. E nós vamos ouvir João, por exemplo, dizendo na sua carta universal, no capítulo 4, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, a lei de amor prescreve que nós tenhamos que amar a nosso próximo e depois, por consequência, nós estamos amando a Deus. Mas para amar o nosso próximo, precisamos aprender a amar a nós mesmos. Então, o amor a si mesmo se faz como primeiro caminho que nós vamos desenvolvendo lá na época da justiça, da lei de justiça, e vamos desenvolvendo aos poucos para aprender a amar o próximo com Jesus, sobretudo, e depois aprender a exercitar isso com o Espírito de verdade. Kardec chegou a nos dizer de maneira muito lúcida que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus, porque um é corolário do outro, um é dependente do outro. Mas há um estágio, aliás, na verdade, há estágios de evolução do sentimento. E o sentimento, para chegar à condição de ser chamado amor, ele passa por todas as três fases. A pessoa tem que aprender a amar a si mesma, a pessoa tem que aprender a amar o próximo, para ter essa pessoa, então, ter a capacidade de amar a Deus. Mas atenção, gente, não é preciso que eu aprenda a amar-me 100% para começar a amar o meu próximo. Um pouquinho que eu já consiga me amar, eu já consigo doar para quem não se ama ou para quem não é amado por ninguém. Então, na verdade, vamos colocar uma virtude chamada paciência. Eu não preciso conquistar 100% de paciência, dominar 100% dessa virtude, para começar a amar e servir essa virtude a alguém que comigo caminhe na vida. Um pouquinho de virtude que eu tenha de paciência, eu posso dar para quem não tem nada, para quem não tem nada de virtude conquistada. Por outro lado, a pouca virtude que eu tenho pode ser ampliada por quem já tem mais do que eu. E aqui você percebe uma lei que se chama lei de solidariedade, que na lei de amor é estabelecida. Nós precisamos aprender que quem tem mais precisa dar a quem tem menos. Por isso, a grande jornada do amor é uma jornada de servir-se um ao outro, de amar-se um ao outro. E esse amor vai se elaborando de dentro para fora. A gente vai desenvolvendo de dentro, e à medida que ele vai se desenvolvendo, nós vamos sendo lidos pelos que nos veem como cartas vivas na linguagem de Paulo. As pessoas veem o Evangelho escritas em nosso próprio modo de ser, em nosso modo de viver. E o próprio Jesus disse, foi João de novo que anotou no capítulo 13, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, se quisermos ser chamados discípulos de Jesus, precisamos aprender a nos amar. E para isso veio a terceira revelação, chamada lei de verdade ou lei de caridade. Porque Jesus havia prometido isso quando estava entre nós lá na Galileia. Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Portanto, o Espírito de verdade é o conhecimento profundo que nunca sai de você uma vez que você assimilou. Por isso ele diz, ficará eternamente convosco. Não é uma pessoa, não está personalizada em um ser, mas em um conhecimento profundo, que é o conhecimento das leis de Deus, o conhecimento das leis morais. Esse Espírito de verdade nos ensinará tudo que nós precisamos aprender e mais, nos fará recordar aquilo que ele já tinha nos ensinado e por ainda sermos incautos, por ainda sermos infantis, espiritualmente falando, nós havíamos esquecido. Portanto, gente, muita clareza. O Espiritismo nada mais é do que a restauração da boa nova de Jesus. O Espiritismo nada mais é do que trazer o Evangelho de Jesus compreendido, a fim de que possamos segui-lo sem titubeios, sem vacilos, sem fé que seja vacilante, mas por fé que seja robusta, fé que seja construída à base do raciocínio. Mas alguém pode perguntar, o que é essa tal de caridade? Porque essa palavra caridade, gente, ainda hoje na nossa sociedade, é tão confundida com tantas outras coisas, como tem gente que acha que se você dá esmola, você é caridoso. Ora, se você dá esmola, você começa a desenvolver
pedacinho pequeno da caridade. Mas essa é a maneira mais simples de começar a desenvolver, porque, na verdade, a essência da caridade é muito mais do que isso. E foi por isso que Kardec chegou a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. Mas por que, doutor Allan Kardec? E ele respondeu, meu filho, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então vejamos, caríssimas amigas, caríssimos amigos, amar o próximo como a si mesmo não é favor. Põe isso na tua cabeça, minha amiga. Põe isso na tua cabeça, meu amigo. Ponhamos em nossas cabeças isso. Amar o próximo como a si mesmo é dever. Ninguém pode esperar ser amado se também não oferece amor. Essa é uma lei que nós precisamos aprender a cumprir, porque fora dela não há salvação. Fora de amar ao próximo como a si mesmo, que é a expressão mais completa da caridade, ninguém chegará ao Pai, que é aquele momento em que a criatura sente o Pai em si, como se o Pai estivesse dentro dela, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ela reflete o pensamento e os sentimentos de Deus onde ela estiver, porque ela faz a vontade dele, assim na terra como no céu. Por isso a caridade nada mais é do que, minhas amigas, meus amigos, o amor em movimento. É quando você sai de você, é quando eu saio de mim e vou me incumbir de cuidar dos outros que estão mais necessitados do que eu próprio. É quando eu começo a renunciar a mim mesmo para amar o meu próximo. Isso é um trabalho construtivo que não se faz de um dia para outro, é claro. Isso é um trabalho que leva tempo, mas é um trabalho que não prescinde da vontade. Nós precisamos ter a vontade coordenando esses trabalhos, mas não só a vontade, é preciso o esforço, porque sabemos que amar ao próximo como a si mesmo é demorado. Nós ainda somos criaturas que estamos acostumados a nós mesmos e ainda pouco acostumados aos outros. Por isso, nós precisamos compreender que as três revelações se completam. Elas vieram como lei de justiça, como lei de amor e como lei de caridade. Essa é a verdadeira lei moral. Lei de justiça e de amor e de caridade é uma só, que na verdade é reproduzida aqui por nós didaticamente, como os Espíritos fizeram, para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão. Mas não separem, porque elas estão intrincadas umas com as outras, porque elas são parte de uma mesma coisa. Portanto, as bases para o homem de bem, que todos precisamos ser, estão assentadas com essa lei. Essas três faixas da lei de justiça, amor e caridade, que definem as leis morais, essas três faixas te dá, me dá, nos dá a condição de ter um caminho seguro para seguir sem cair em atropelos, em desvios que nos levem à perdição. Porque o verdadeiro homem de bem, disseram os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. A maior pureza é quando nós atingimos aquele estágio do amor puro, o sentimento por excelência, como nos ensinou Lázaro. O dia que chegarmos lá, isso provavelmente fará com que nós já estejamos no mundo de mais do que regeneração, um mundo ditoso. Nós ainda estamos caminhando para o mundo de regeneração, já estamos com albores dele. Portanto, não esperemos que isso aconteça do dia para a noite. Teremos muito esforço para fazer, muitos esforços para ser mais preciso, para que essa pureza um dia venha até nós. Não foi por acaso que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. É o dia que o ser cumpre essa lei de justiça, de amor e de caridade. Mas Kardec fez uma pergunta interessante nesse mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que eu posso medir se eu cumpro a lei de justiça, de amor e de caridade? E a resposta deles foi extremamente lúcida, porque esta pergunta me interessa, sobretudo, porque eu estou no mundo de expiações e prova, e provavelmente interessa a você, minha amiga e meu amigo. Por quê? Porque ela vai medir se estamos no caminho que nos salva. E eles responderam: não foi dito a vocês, meu filho, onde é que está escrita a lei de Deus? Não está na consciência? Então, meu filho, se você se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, sobre os suas próprias palavras, sobre os seus próprios pensamentos, sobre os próprios sentimentos que você carrega, se você pergunta isso a você mesmo, você vai verificar se você violou alguma dessas leis, a de justiça, de amor e de caridade. Então, nós vamos entender que os Espíritos foram claríssimos. Você não tem que perguntar para ninguém se você está cumprindo. Essa pergunta é uma conversa íntima
que você tem que fazer com você mesmo. Cada um de nós precisa fazer isso de maneira muito clara. Conta-nos Humberto de Campos, através das informações que conseguiu colher no mundo espiritual. Ele conta isso no livro chamado Cartas e Crônicas, com o pseudônimo de Irmão X. Que Kardec, certa ocasião, começou a pensar sobre um apóstolo que veio ao século XV, que alguns dizem que é Paulo encarnado, que veio trazer a igreja reformada. E Kardec ficou muito inspirado, porque ele teve uma noite que ele se desdobrou e foi levado ao que ele chamou do sétimo céu, e ali ele teve contato com movimentos muito elevados da vida. Kardec estava envolvido por isso e experimentou uma espécie de torpor, aquele sono incoercível, aquele que você não consegue lutar contra ele, e fez com que ele se visse fora do corpo rapidamente. E quando ele se viu fora do corpo, tinha ao lado dele um cicerone que lhe disse: nós iremos fazer a viagem que você deseja. E Kardec foi, obviamente, envolvido por esses movimentos de tão forte influência espiritual. Ele ficou, vamos dizer assim, completamente comovido com aquele momento que era lúcido para ele. Era um desdobramento singular que ele não fazia habitualmente. E esse enviado que estava junto dele o levou, ao invés de planos sublimes, o levou a uma região nevoenta, uma região onde gemiam milhares de entidades em sofrimentos estarrecedores. Kardec, que poucas pessoas que não estudam as suas vidas não sabem, é que tinha um coração tão sensível que a gente, pela fisionomia que aparece nos livros, que é a gravura que nós temos dele, dá a impressão de uma pessoa sisuda, mas não, gente. Era de um coração tão terno, tão doce, que Kardec, esse ser tão profundamente doce, se tornou extremamente comovido com o sofrimento dos seus irmãos. Ele ouvia soluços de aflição, que casavam-se com gritos de cólera, blasfêmias, seguiam-se gargalhadas de loucura, e ele estava atônito. Kardec lembrou os tiranos da história e perguntou espantado para esse cicerone espiritual que o conduzia a esse ambiente tão sofrido: estão aqui os crucificadores de Jesus? Porque ele imaginou que para sofrer tanto assim, só poderiam ser aqueles que crucificaram Jesus. Esse benfeitor que o acompanhava, que não é revelado pelo nosso irmão Humberto de Campos quem o é, disse assim: meu filho, não é nenhum deles. Conquanto eles fossem responsáveis, eles desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio Mestre Jesus auxiliou cada um deles a se desembaraçarem do remorso que eles foram tomados depois, e conseguiu a eles abençoar das reencarnações em que eles resgatam, estão resgatando, e alguns deles já resgataram as dívidas perante a lei. Porque o Pai perdoa-lhes, porque eles não sabiam o que fazem, como Jesus mesmo houvera pronunciado naquele dia inesquecível da sua passagem na Terra. Então Kardec, se não são eles, devem ser os imperadores romanos? Kardec pergunta ao benfeitor. De certo padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. E o nosso benfeitor, muito gentilmente, serenamente, disse: nada disso, meu filho. Os homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Eram ainda muito grotescos do ponto de vista espiritual. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão, próximo de pagarem o seu débito para com a lei cósmica. E Kardec então pergunta: então andarão nestes vales sombrios os algozes cristãos nos séculos primitivos do Evangelho, aqueles que perseguiram os cristãos? E de novo o benfeitor responde suavemente: não, meu filho, de modo algum. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirir instrução e entendimento, e isso está se fazendo, meu filho. E o codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, pensou em Átila, pensou em Aníbal, pensou em Alarico I, em Gengis Khan, e antes mesmo
que ele anunciasse nova pergunta, o mensageiro que captou seu pensamento respondeu-lhe a consulta mental. Não, meu filho, não vagueiam por aqui os guerreiros que recorda. Esses nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram um piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. E Kardec não se segurou. Mas que sofredores são esses, então, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? Deve ter falado isso com emoção profunda. E eles responderam, o nosso benfeitor a Kardec: temos junto de nós, meus filhos, os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente, meu filho, os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, meus filhos, para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil, sempre mais difícil. E aí, quando Kardec acordou, saiu daquele estado de torpor, subitamente, ele elaborou a pergunta que se figura no Livro do Espírito como número 642. Ele disse assim aos imortais: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta deles foi profunda: não, meu filho, não bastará que você não faça o mal. Cumpre a você, a cada um de nós, fazer o bem no limite de nossas forças, porque responderemos por todo o mal que haja resultado de não havermos praticado o bem que nos cabia praticar. Então, o mal que decorreu da ausência do bem que eu fiz, eu sou corresponsável com ele. Responderemos, minhas amigas, responderemos, meus amigos, por todo o mal que podíamos evitar, que estava ao nosso alcance. Por isso, disse Jesus, e foi anotado por Lucas para encerrarmos as nossas reflexões: daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui na condição daqueles a que recebemos muito. Somos trabalhadores da última hora. Não poderemos negar que conhecemos Jesus e a sua doutrina com clareza, sem titubeios. Por isso, reflitamos sobre o tesouro que está em nossas mãos e façamos com que esse diamante brilhe e leve luz a todos os rincões por onde passarmos. Muita paz a todas, muita paz a todos, e que Jesus, nosso divino Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Maxilânio, pela palestra edificante. A Sociedade Espírita Allan Kardec e o Albergue Nosso Lar agradece sempre. Como a gente não teve perguntas dos nossos internautas, eu posso falar uma pequena frase que eu gostaria que você completasse, né? Quando se diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, né? Mas o futuro das religiões. Eu queria que você completasse um pouco sobre isso. O seu som. Desculpa, eu tinha fechado para não incomodar com o barulho aqui, mas tudo bem. Você colocou muito oportunamente, porque ser espírita é ser aquele que cumpre as leis divinas, as leis morais. E as leis morais não foram criadas pelo Espiritismo. Kardec diz que não instituiu nenhuma nova moral, mas simplesmente auxilia a quem compulsa a sua obra a compreender e a seguir a moral do Cristo, que é a moral do Pai, porque eu e o Pai somos um, ele disse. Ou seja, ele reflete o Jesus, refletia o Pai aqui na Terra com seus pensamentos e os seus sentimentos. Então vejamos, quando o nosso querido Leon Denis, e mais tarde, nós ouvimos várias vezes Divaldo Franco falando isso também várias vezes em palestras, quando eles disseram isso, eles estão dizendo que os princípios que a doutrina espírita organizou de forma lógica e racional, eles estão permeando pela sociedade. E eles vão ficando na sociedade sem que o pai deles
seja mostrado, sem que o Espiritismo tenha sido o autor daquilo, mas o Espiritismo está sendo o caminho para que essas verdades sejam assimiladas aos pouquinhos e de pouquinho em pouquinho elas sejam espalhadas por todos os rincões terrenos. Então, sim, o Espiritismo não será o nome da religião do futuro, mas a religião do futuro terá as bases do Espiritismo espalhadas por toda ela. E esta religião será uma só religião, será chamada religião do amor. Obrigada, Max. Bom, a gente finalizando aqui, agradecendo aos nossos internautas, não é? Agradecendo a você pela palestra edificante da tarde de hoje. E a Sociedade Espírita Allan Kardec, no seu encerramento, pede a você para que termine a nossa live, a nossa palestra, com a sua prece final. Nós que agradecemos pela oportunidade maravilhosa que tivemos de compartilhar com os amigos e as amigas, com todas as pessoas que puderam nos assistir, que nos assistirão em outra oportunidade. E assim vamos, então, fechar os nossos olhos, aqueles que gostamos de fazer assim, vamos nos colocar genuflexos em espíritos diante do Senhor da vida, para louvá-lo, para agradecê-lo por tantas bênçãos que nos é proporcionada diuturnamente. Obrigado, Senhor da vida, Pai Celestial, pelas bênçãos que nos foi dada e nos têm sido dadas e nos serão dadas por todos os nossos movimentos de progresso na Tua direção. Hoje temos o ar abundante que respiramos, temos a chuva que desce, o sol que se levanta, o lar onde nos abrigamos, temos a família que nos acolhe, temos os irmãos de caminhada, os amigos, os anônimos, temos a sociedade que conjugamos o aprendizado da vida conjuntos, temos este país abençoado que nos recebe, essa pátria do Evangelho, este planeta bendito que é o berço de nossa evolução. Enfim, Senhor, temos o corpo tão bom que nos permite materializarmos como espíritos encarnados, a fim de aprendermos a lição da escola que a vida nos proporciona. Obrigado, Senhor, enfim, por essa oportunidade que tivemos agora, trazendo luz às consciências de cada um de nós, para que possamos compreender Tuas leis sublimes e segui-las com a fidelidade que precisamos seguir. Obrigado, Pai, por ter mandado a nós o Teu Filho Jesus e ter trazido de tão alto leis tão soberanas e superiores que hoje são um roteiro seguro para os nossos passos. Obrigado aos benfeitores que estão cuidando deste trabalho de materializar a doutrina de Jesus entre nós, que nos ajudaram neste encontro de hoje, estão ajudando neste encontro que nós estamos tendo agora. Muito obrigado, enfim, Senhor da vida, por todas as coisas do céu e da terra. Que assim seja. Que assim seja. Aproveitar, colocar aqui que Jane Xavier nos trouxe para a gente ler: a quem muito foi dado, muito será pedido. Se conhecemos o mínimo dos ensinos de Jesus, precisamos ter humildade, bondade e perdoar sem nos sentir diminuído por isso. Demos aqui também Valquíria Trindade, gratidão a todos pelas palestras que estamos assistindo sempre. Bom demais a gente trazer essas palestras edificantes para as nossas lives. Só finalizando, a gente coloca aqui para o próximo domingo, haverá palestra, dia 25 às 17 horas, né? Os Obreiros do Senhor, com Margarete Caires, que é trabalhadora da SEAC, da Sociedade Espírita Allan Kardec, todos estão convidados. Maxilânio, mais uma vez a gente agradece, que Jesus te ilumine cada vez mais. Muito obrigado a todos. Muita paz. E até breve. Fique em paz. Até breve. Tchau.